Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você está assistindo esse podcast, mas o que eu sei é que a Fórmula 1 está de volta e eu, Luísa Salvador, estou aqui com a Samara Brandino. Estamos de volta aqui para falar sobre GP Austrália, que é nesse domingo já, né, Lu? Já está chegando. Estamos muito animadas com essa volta, né, para os fãs de automobilismo do Brasil e do mundo também. Após 3 meses sem corridas, a gente vai o quê? Madrugar para acompanhar a estreia do campeonato de 2025 aqui com o podcast Esporte em Dia. A gente vai comentar sobre a nova roupagem dos carros, os pilotos que estão estreando, além, claro, dos bastidores da Fórmula 1 que durante esses 3 meses pegaram fogo. Foi bem intenso essa pré-temporada. A gente pôde acompanhar aí muitas coisas. E eu acho que vamos começar pelo começo que todo mundo quer falar. É retorno de Fórmula 1? É retorno de Fórmula 1. Mas a gente também está retornando como o Brasil. Exatamente. Eu acho que é algo que, pra mim, assim, me enche o coração pra essa temporada. Eu acho que é a melhor temporada que a gente vai começar, porque o Brasil tá de volta na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto tá aí, né? E eu tô muito ansiosa pra tudo que vai acontecer. Eu acho que independentemente de qual piloto, assim, a pessoa gosta mais, de qual equipe, todo mundo que é brasileiro quer realmente ver o Gabriel Bortoleto estreando e é o sentimento que predomina nesse retorno da Fórmula 1. Exatamente, independente da camiseta que vai estar vestindo, o brasileiro ele vai estar com uma asinha de borboleta lá em Interlagos, entendeu? A gente vai estar torcendo pro nosso menino e eu acho que realmente ele tem chances. Mas a gente sabe também que tem gente que não tá pensando assim. É, tem mais gente estreando aí, inclusive o principal adversário do Bortoleto na Fórmula 2, Isaac Hadjar. E talvez, para nós brasileiros, além da estreia do Bortoleto, a grande expectativa agora é ver o Hamilton na Ferrari. Dói. Né? Eu, como mercedista, posso dizer que dói. Dói muito ver ele no vermelho. Mas é uma escolha. A gente sabe que nesse esporte, assim como em todos os outros, né? Os pilotos eles vão mudar de equipes o tempo inteiro. E apesar de doer muito, a gente tem que acostumar e tem que abraçar e tem que torcer muito pelo Hamilton na Ferrari também, né? É, nesse sentido de se acostumar no começo, dizer, não, ele não combina com o vermelho, não tem Ainda nada a dói. ver com ele. Mas agora eu já vejo uma roupa que é outra, não é só o vermelho, tem mais corzinha, eu digo, tá, dá pra ver agora, dá pra ver. E vamos falar, Hamilton tem muito estilo, né? Tem, A introdução dele à Ferrari já foi algo que eu disse, isso daí é Hamilton. não à toa esteve no Met Gala, né, gente? O patrão, ele Exatamente. sabe usar não só as cores, mas as peças, as modelagens, não à toa é sempre comentado quando ele aparece no paddock. Com certeza. Será que veremos Leclerc com alguma pitadinha de Hamilton ali na roupa? Ai, como agora são companheiros de equipe, são pai de pets, eu acho que essa relação aí vai ficar mais próxima e vai ter uma influencinha do Hamilton, sim, na forma como o Leclerc vai se vestir. Tomara. Eu gosto muito do Leclerc, mas a gente sabe que de moda o Hamilton entende. E falando por Mercedes, né? Ele fez o George também virar outra pessoa Outro dentro da, ícone, da parte de sim. moda. Então eu acho que o Leclerc e o Hamilton aí, talvez eles se achem neste momento pra moda, né? Vou pedir pro nosso editor colocar na tela agora Vamos começar falando então da nossa primeira dupla? uma dupla, então, que, assim, nem todo mundo esperava que fosse acontecer. O Verstappen, óbvio, é favorito da Red Bull, mas a escolha da Red Bull de trazer o Lawson, né, de efetivar ele na equipe principal e não o Tsunoda, que era muito comentada a possibilidade dele ir. Se não me engano, ele fez testes até com o carro da Red Bull, mas a Red Bull, acredito eu, que preferiu ser mais cautelosa e trouxe um piloto que compra ali com um papel, mas que não atrapalha o Verstappen, que não vai incomodar o Verstappen, que é diferente do perfil do Tsunoda, que quando tem que meter a boca no trombone, ele mete, né, até falando uns palavrão, mas é um piloto mais agressivo, que vem de cara às ultrapassagens. Tu concorda nessa análise? Concordo totalmente. Assim, eu gosto muito do Tsunoda, eu acho ele um piloto muito bom, com uma capacidade muito boa, eu acho que ele realmente tem a capacidade de ir além. Só que eu realmente acho que a Red Bull ela ficou com medo de subir o Tsunoda e aí ela ter que escolher alguém para brigar, entendeu? A gente já sabe que eles têm um favorito, é o Max Verstappen, é quem tá ganhando para eles, então eles vão manter ele ali. E faz muito sentido eles não terem subido o Tsunoda, então, para exatamente não atrapalhar o Verstappen nesse caminho dele, que é a grande aposta deles para esse ano, né? Para manter não só a hegemonia do Verstappen, mas para voltar a vencer um campeonato de construtores, já que o Lawson, não me recordo dele batendo o carro assim em provas, trazendo prejuízos para a Red Bull. O Tsunoda a gente já sabe que por ser mais agressivo já tem essa tendência de ir aqui e ali
bater o carro. Aí a gente tem agora, então, a dupla que tem tudo aí pra ser a A dupla grande do dupla do ano. ano, É, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. exatamente. Uma mudança aí que, como a mercedista, toca no coração. Eu acho que tu concorda aí comigo. Plenamente. Para todos os fãs da Mercedes, é um momento que toca muito no nosso coração, né? Ver o Hamilton de vermelho a primeira vez não foi fácil. Não, as primeiras, na verdade, totalmente estranho. Dizer, não, isso não combina com ele. Hoje em dia, com aquela nova camisa da Ferrari, que é um estilo mais oversize, tem mais umas Aquela que cores. tem um HP gigante. É, isso assim eu não gostei, mas assim, vendo ele com aquela camisa eu já. Não, até que ficou bom, mas eu acho que é muita questão também dele ser estiloso. Exatamente, o Hamilton ele tem muito estilo, é um estilo muito próprio dele, e a gente já viu que ele revolucionou aí a moda da Ferrari, eles trouxeram aí alguns casacos que até eu fiquei com vontade de comprar, porque realmente ficou muito bonito. E a gente vai ver, com certeza, aí mudanças na parte de estética também da Ferrari por causa do Hamilton, que a gente sabe que ele chegando já, né? Total, não à toa foi pro Met Gala. Exatamente, exatamente. Agora eu tô muito curiosa para ver como que vai ser essa conexão dele com o Leclerc. Que a gente tá vendo que eles ainda estão aí meio Um distantes, pouco ainda não conseguiram, tímidos. parece que, encaixar todas as peças. Eu não sei se tu tá sentindo isso também. Eu concordo, eu até achei que ia ser um negócio um pouco mais natural, apesar que eles vão brigar na pista. Até acredito que, por mais que o Leclerc seja o piloto Ferrari, pô, você tá falando de um 7 vezes campeão do mundo, você não pode simplesmente deixar ele de lado. Então, cara, se tiver um favoritismo, vai ser muito nivelado, assim, vai ser coisas sutis. E os dois são pais de pet, então eu pensei, caracas, é uma coisa já em comum aí, Tem um né? assunto para conversar ali na É, mesa, passear com os entendeu? cachorros, vou dizer, então, quando a gente vai nessa situação, tu faz isso, eu faço aquilo. Então tá sendo um processo assim mais lento, mas vamos ver se nesse fim de semana que temos GP da Austrália isso já muda. Vamos ver, né? Como a gente sabe, o Leclerc aí é uma grande aposta da Ferrari, é o pupilo da Ferrari, né? Então, eu tô muito curiosa para saber como que vai ser esse encontro dos dois dentro da pista. Como que vão ser feitas estratégias para os dois? Ou vai ter um piloto favorito em que eles vão dar preferência nas estratégias? Eu estou bem curiosa para isso. O Leclerc deu até uma entrevista falando sobre isso. Foi recente agora. E ele disse que a Ferrari ela não tem um favorito. Ele disse que a Ferrari, todos os pilotos são favoritos para eles, que o Hamilton está sendo mais falado agora por motivo de ter chegado, mas não porque o Hamilton é o favorito. Eu senti ali uma dorzinha, sabe? Então, isso de ele falado que ai, todos os pilotos da Ferrari são queridos pela Ferrari, eu acho que o Felipe Massa discorda disso aí, tá? Eu acho que ele Exatamente. discorda, mas como tu mencionou ali, o Leclerc é o pupilo da Ferrari, que ainda não desabrochou. E a gente viu na última temporada o Leclerc, digamos, um pouco fraco na questão mental, se abatendo muito fácil. E a gente sabe que o Hamilton, por outro lado, é um cara que, por estar aí há quase 10 anos na categoria, ele tem isso muito forte. Não só pela experiência, mas pelo fato também de ser o único piloto preto dentro do grid. Então, eu acho que o Leclerc tem muito a ganhar com o Hamilton como companheiro, dando essas dicas aí da questão psicológica. E é uma dupla muito forte, né? A gente tem que concordar que é uma dupla que tem tudo para se destacar. São dois pilotos muito bons, uma equipe muito boa também, uma equipe que se destacou bastante aí ano passado. Teve seus problemas ali até a metade do campeonato? Teve, mas que conseguiu arrumar os seus problemas e conseguiu seguir ali para frente. Até o final do campeonato ali foi uma coisa muito bonita de se ver. Sim. A forma como o Carlos e o Leclerc, eles eram entrosados, eles conseguiam fazer ali a engrenagem da Ferrari rodar e conseguiram destacar, conseguiram vários pódios duplos, né? Sim. Então, mostra que tá funcionando as estratégias. Agora resta saber se vai funcionar nessa nova dupla, né? E se essa dupla engrenar, acho que é consenso que vai ser a melhor dupla do grid, né? Atualmente, tendo em vista o desempenho na última temporada, apesar de a gente ter tido o George Russell com o Hamilton, que é uma baita de uma dupla, a Mercedes não entregou um carro que eles pudessem, de fato, entregar mais e mostrar esse talento. Então, eu diria que na última temporada a melhor dupla de pilotos foi Lando Norris e Piastri, e Charles Leclerc e Hamilton tem tudo aí, então, para ocuparem nessa temporada esse posto. Aston Martin agora não teve mudanças. Não. O que esperar delas para esse ano sem mudanças, né?
Nada. Continua a mesma coisa, gente. Sim. Eu não consigo ter uma expectativa muito diferente do ano passado. Eu acho que eles vão continuar ali no limite deles, que sempre foram. É, Colocando um carrinho na brita de vez em quando. principalmente Lance Stroll. Porque o Alonso, ele ainda está na Fórmula 1 porque ele ainda entrega. Isso é fato. Teve outros Fato. pilotos mais experientes que deixaram grid. É o caso do Grosjean, por exemplo. Tem um pouquinho mais de tempo. Mas ele entrega. Ele vem sendo melhor que o Stroll nas últimas temporadas. Então, assim, eu acho que a gente pode esperar isso do Alonso de novo, que ele vai surpreender, capaz de conseguir um pódio aqui e ali. Mas eu acho que a Aston Martin ficou devendo ano passado. Eu não sei, vinha no começo da temporada falando, não, porque vai ser diferente, porque isso aqui vai crescer. Não aconteceu. Então, eu acho que essa temporada também não vai acontecer, porque a gente vai comentar das outras equipes, mas as outras equipes estão com pilotos que são capazes de entregar isso, coisa que o Lance Stroll não é capaz. A gente tem que ser verdadeiro, né? A gente sabe que ele tá ali porque, Money. mano, e o Paps pai pagou. dele paga ali, né? Mas, gente, é verdade. Eu acho que o Alonso ele tem uma capacidade de entrega muito grande ainda. A gente conseguiu ver isso em algumas corridas ali do ano passado, em que muitos pilotos estavam perdidos e tu via que ele sabia o que estava fazendo. A experiência, né? A experiência, apesar da gente brincar que ele é um vovô, ele tem a experiência. Então, talvez agora, com muitos pilotos novos também, muitos rookies chegando agora, ele consiga mostrar essa diferença que a maturidade, a experiência Total. tem, né? Apesar que a gente tem leves mudanças no carro, mas ele já passou por várias mudanças. Ele estreou quando a Fórmula 1 não tinha entrado na era híbrida ainda, então o vovô garoto tem tudo aí pra mostrar pros novatos o porquê que ele ainda está na Fórmula 1. Exatamente. Agora a gente fala da equipe da Williams, queridíssima Williams. Uma mudança muito importante também, né? E Apesar que querendo ou não, dói não ter Franco Colapinto. dói não ter Franco Colapinto, mas entrou aí uma dupla nova, Carlos Sainz e Albon. Nosso queridíssimo Albon, que é uma, diferentemente do Leclerc com o Hamilton, que ainda não se entrosaram tanto, parece que eles estão juntos há anos. Eu acho isso incrível. Sim, a forma como eles se conectaram muito rápido, né? Parece que eles já tinham esse contato antes e eles só grudaram assim e disseram, é agora, nosso momento de brilhar como dupla. Sim. A dupla carbono. Quando eu comecei a acompanhar a Fórmula 1, na Williams era o nosso queridíssimo Felipe Massa com o Bottas. E eu sinto que as duplas da Williams sempre se deram bem. Salvo, teve uma época, eu acho que o Stroll chegou a ser companheiro do Massa. E aí o Stroll parece que é bem na dele, assim. Mas a Williams sempre abraçou muito os seus pilotos, pelo menos desde que eu comecei a acompanhar. Então o clima sempre foi muito bom. Apesar do Sargent na última temporada bater muito o carro, o clima dele com o Albon era muito bom, a Williams sustentou ele até onde deu. Aí depois entrou o Colapinto, ele, o Albon Também bateu também. bastante o carro, mas a Williams manteve ele ali, né? Ah, demonstrou mais serviço que o Sargent, né? Mas essa relação do Albon com o Colapinto também foi muito boa. E agora também a gente vê isso com o Sainz e o Albon. Então, eu vejo o clima da Williams muito favorável para que os pilotos possam realmente mostrar suas habilidades dentro daquilo que a Williams consegue entregar. E o Então, Carlos, ele também tá vindo aí de uma temporada de muita experiência na Ferrari, né? de uma É baita temporada na uma Ferrari. ótima temporada na Não, Ferrari. ele saiu de lá, assim, digamos, da porta de entrada com um tapete vermelho, lustres. Não, ele arrasou na última temporada. Sim, e eu vejo, assim, os fãs do Carlos Sainz também estranharam primeiramente essa mudança, claro, né? Porque é visto como ele voltou atrás, deu uns passinhos para trás, né? Sair da Ferrari para vir para Williams é dar uns passos atrás. Só que eu vejo que a Williams realmente abraçou muito ele e tá aí atendendo algumas questões que ele comenta sobre. A gente viu aí desde o começo, assim que ele entrou na Williams, ele já dando algumas ideias sobre o carro, alguma coisinha que dava para fazer aqui, outra ali. E a gente vê que a Williams realmente está abraçando isso. Eu espero realmente que essa dupla consiga se destacar. Diferentemente da Aston Martin ali, que a gente viu que não mudou, essa daqui mudou. E talvez essa nova conexão seja algo positivo, né? Totalmente. É um piloto que tem bastante experiência, então Né, eu já acho passou por, além que. da Ferrari, pela própria Red Bull, por exemplo. Exatamente. Então eu acho que essa dupla pode ser uma dupla que a gente veja em um destaque grande. Pelo menos fora da tela a gente já tá vendo que eles estão tendo essa conexão
E eu espero que dentro das pistas também, a hora que eles estiverem correndo, eles consigam, através dessa conexão, alcançar coisas muito maiores, né? E a Williams é aquela equipe xodozinha de todo mundo, né? Todo mundo torce pra como eles passem pro Q2, pro Q3. Então, o Carlos Sainz é muito querido por parte da torcida da Fórmula 1. O álbum. Pô, se tem alguém que não gosta do álbum, Não confio nessa não pessoa. confio, exatamente. Como é que essa pessoa tá viva, entendeu? Não tem coração, como é que tá viva? Mas a gente sai de uma equipe, então, queridíssima não, como é que se diz? Pela comunidade internacional, de modo geral. E agora a gente vem para uma equipe que nós, brasileiros, essa temporada vamos abraçar muito, independentemente de qual seja o nosso piloto ou a nossa equipe favorita. Exatamente. A gente entra então na Sauber, nossa querida equipe que vai ter agora para essa temporada o Hülkenberg e o nosso menino Gabriel Bortoleto. Gente, eu tô muito ansiosa para essa estreia. Muito ansiosa para essa estreia. A gente tá vendo aí o Gabriel vindo de temporadas da F3 e F2 muito bem, né? Consistente. Consistente, principalmente isso. E eu vejo nele muita maturidade. Apesar da pouca idade, Sim. eu vejo que ele é muito maduro nas decisões dele. Os próprios campeonatos que ele fez anteriores, a gente consegue perceber isso. Porque não é que ele foi o que mais venceu quando foi campeão da Fórmula 3 da Fórmula 2. Mas ele venceu quando tinha que vencer e conseguiu pontuar quando tinha que pontuar. Então, acho esse um ponto muito positivo para ele agora na Fórmula 1. E ele vai estrear ao lado de um piloto muito experiente, que é o Nico Hülkenberg, e é um ótimo piloto também. Ele sempre tá ali no meio do grid por conta das condições dos carros em que ele pilota, mas toda essa experiência vai fazer uma baita diferença pro Bortoleto se adaptar, então, à Fórmula 1. Exatamente. E aí a gente tem também ele sendo agenciado pelo próprio Fernando Alonso, né? Que são duas pessoas ali que estão em volta dele, que têm muita experiência de pista e que eu acho que vão ser muito úteis. Como eu falei, pelo que a gente vê o Gabriel falando, as conversas, as entrevistas que ele dá, a gente vê que ele realmente é um cara centrado, com uma cabeça muito centrada no que ele tá fazendo. Ele não tá chegando ali por brincadeira. Sim. Ele não tá chegando ali, ele não tá, como é que eu posso dizer? Apenas vendo que, eles me deram uma chance, eu vou aproveitar disso pra brincar. Não, ele realmente quer aproveitar essa chance, né? E ele tá querendo entregar trabalho. Eu vejo isso nas conversas dele, que ele quer entregar o trabalho dele, ele quer provar o valor dele, provar que ele consegue. Esperamos aí, claro, ele tá numa Sauber. A gente não pode esperar muitas coisas dele. Pela própria equipe, pelo carro e tudo mais. Mas eu espero realmente que o Gabriel consiga mostrar grandes resultados nessa temporada e se destacando, né? Para que ele possa ir subindo. E é um comentário que eu vou fazer, não é um comentário técnico, é mais uma observação. Porque a Sauber, então, adotou principalmente o vermelho e o verde. E eu não consigo mais olhar pro Gabriel com o uniforme da Sauber sem pensar no Ben 10. Eu Faz automaticamente penso Eu no não Ben tinha 10. percebido, mas faz muito sentido. Então aí a gente espera que essa, digamos, coincidência faça com que ele possa surpreender muitas pessoas com o que ele vai fazer dentro da pista. Eu quase falei dentro das quadras. Vamos para minha queridíssima, A nossa né? querida Nossa. Mercedes, George Russell e Kimi Antonelli. Vai ser o primeiro ano do George como, digamos, líder da equipe, né? Já que pupilíssimo de Toto Wolff, muito querido por ele, e agora então vai estrear ao lado do Kimi Antonelli, que vai fazer a primeira temporada na Fórmula 1. Ele que tem apenas 18 anos, então assim, existe polêmica sobre a vinda dele para a Fórmula 1, mas assim, Regina George, eu acho que esse ano vai vir com sangue nos olhos, tipo, não, esse ano eu posso. Eu acho que o George tá nessa vibe, mas não sei se tu sente ele assim. Eu sinto pela... Hoje saiu o vídeo da abertura ali com os pilotos Então. e ele já colocou É T-pose. o T-pose dele, entendeu? Pra mostrar que eu estou chegando novamente e eu quero fazer essa pose por muito tempo. Não, e aí a Fórmula 1, né, já... Assim, não, ele vai fazer T-pose. Deixa eu colocar aqui uns lasers saindo dessas mãos pra mostrar que ele tá querendo. Então, realmente, eu já comentei isso no outro podcast que a gente fez. Como mercedista, eu não acho que o Antonelli deveria subir já, porque ele é muito novo. Eu já comentei isso. Espero muito pagar com a minha língua, por favor. Eu quero fazer um corte disso daqui, mostrando o Antonelli ganhando e dizendo que eu errei. Mas, assim, pra mim,
o Antonelli é o Leclerc da Mercedes. Eles trouxeram ele ali para ser o pupilo deles. Até porque a gente vê aí Toto Wolff não deixando falar mal dele. Exatamente. Eu não sei se tu chegou a acompanhar ali a Fórmula 2, acho que por causa do Bortoleto tu deve ter visto uma coisa ou Acompanhei outra. alguma coisa. Eu acompanhei quase todas as provas, não vou dizer que todas, mas a maioria eu acompanhei. E realmente o Antonelli não fez uma temporada assim, uau, na Fórmula 2. Ele sempre estava ali entre sétimo e oitavo, às vezes conseguia um pouquinho mais. Mas ele não brigava efetivamente pelo campeonato, ele não brigava para vencer as corridas. Talvez ele tenha vencido uma sprint, se eu não me engano. Mas eu concordo contigo que ele não está pronto. E é justamente por a Mercedes querer fazer dele o novo George Russell que puxou ele para a Fórmula 1. E é uma cartada arriscada. Eu achei muito arriscado, tá? Inclusive, a gente viu aí na temporada anterior a Mari perguntando pro Toto aí: não tem a chance do Antonelli descer para Williams e o Carlos subir? Eu queria muito. Eu Vou ser bem também. sincera, eu queria muito essa troca, mas ele disse que não tinha a mínima possibilidade, que ele ia ficar com o Antonelli. E a gente vê aí o Antonelli tirando carteira agora. É Há poucas verdade. semanas ele tirou a carteira de motorista, sendo que já é um piloto de F1. E não sei. A única coisa que eu penso sobre isso é que talvez as chances do George Russell sejam maiores esse ano. Totalmente. Eu acho que assim, a Mercedes vai dar todo o amparo pro Kimi Antonelli, até porque é piloto da casa. Então eles querem que ele se saia bem. Mas acho que, sem sombra de dúvida, se tiver que em algum momento dar preferência pra alguém, vai pro George Russell, que tem totais capacitação, né, pra ser campeão. Eu acho que é uma questão de tempo pro Russell ser campeão. E assim, posso pagar com a língua, mas eu acho que o George vai ser campeão antes do Leclerc. Eu gosto dessa tua opinião. Não é querendo puxar saco. Não é de maneira alguma. Mas eu vejo no George uma determinação maior para ser Sim, campeão. sim. Aquela história que a gente já tinha falado antes, né? O Leclerc, a gente vê ali que ele é muito instável em alguns momentos. Tá indo bem, de repente perdeu, voltou atrás, já não rolou, já fica mais cabisbaixo, já começa a Ele brigar se no abala muito rádio. fácil. Exatamente. E a gente vê aí no Russell uma determinação muito grande. E a gente ouve os áudios dele, né? Os rádios dele, aí a gente vê que quando ele se estressa, daí mesmo que ele tem vontade de ir, que ele Sim. quer passar, o famoso passa pela brita, entendeu? E eu acho que isso daí vai fazer ele ganhar em algum momento, ser um campeão. É só a gente ver o comportamento dele com a própria Mercedes. Às vezes ele, não quero ir pro box agora, quero continuar. Não quero esse pneu, quero esse outro. E tem a questão também dele bater de frente com o Verstappen, né? Enquanto a gente vai falar daqui a pouco do Norris, que fica mais caladinho, o George vai lá e fala. Se ele tá certo ou não, são outros 500, mas a questão é que ele não fica quieto, ele realmente Regina George. a Regina própria. George. A própria Regina George. E querendo ou não, assim, é uma coisa que as pessoas falam do Verstappen, que ele é agressivo e falam, ai não, por isso que ele é campeão. O George tem isso também. Ele anda mais com o regulamento embaixo do braço, mas acho que por conta disso é questão de realmente de tempo aí pra ele ser campeão. Tempo e oportunidade da Mercedes, né? Porque a gente viu aí ano passado, apesar de ter Lewis Hamilton na Mercedes, os dois estavam com carros nada positivos. Eu tenho pesadelos até hoje com as quales do Brasil, em que o George Nossa estava em senhora. primeiro e a Mercedes chamou ele pro box. Eu lembro que eu estava assistindo isso, e aí a hora que começou ali, eu disse, gente, não chama ele, por favor, agora não, me ouçam, segura ele mais um pouquinho, porque essa quali vai parar, eles não vão dar continuidade nisso, tava óbvio, eles já tinham parado quantas vezes, eles iam parar. E aí chamaram ele, e eu disse, não acredito. Então eu tenho pesadelos até hoje com isso, e tudo que eu espero para essa nova temporada é que eles pensem um pouco mais e deixem o George também, porque assim, a gente sabe que tem as pessoas por trás, que tem as estratégias, mas o piloto que tá na pista, ele tá sentindo algumas coisas que quem tá lá fora não tá vendo. Então, eu acho que todos os pilotos, na verdade, eles têm muita capacidade de decisão. E as equipes precisam respeitar isso também. Algumas decisões, obviamente que não todas, mas algumas decisões é só quem tá lá dentro que tá sentindo. Não precisa trocar agora. Eu tô sentindo que não precisa. Deixa eu ficar aqui, entendeu? É, Deixa como mais a uma, duas gente voltas. já viu com o Hamilton, com o Verstappen, de cabeça agora é esses que eu lembro. Mas, assim, como tu disseste, assim como os pilotos sabem o que tá acontecendo na pista, os estrategistas sabem o que tá acontecendo por fora. Então,
Na hora, assim, que tu falou, me veio na cabeça a GP da Rússia, em que o Lando Norris não ouviu a equipe, não foi pro boxe e perdeu pro Exatamente. Hamilton. É muito uma questão também de ter esse jogo de cintura entre equipe e piloto. Mas eu acho, sim, que eles têm uma capacidade muito grande. O George tem uma capacidade de entregar, a gente viu isso em Las Vegas. Então, eu espero que a Mercedes esse ano, como o Antonelli tá chegando, dá um ano aí pro Antonelli se acostumando, Exato, entendeu? Tranquilo. Investe no Russell, que eu acho que eles têm um bom caminho por aí. exatamente. Agora a gente chega na equipe mais consistente, né? A dupla mais consistente da última temporada. Lando Norris e Oscar Uma dupla Piastri. aí que a gente sabe que não precisa trocar. Esse Não, daqui, pra mim, é a única que realmente poderia manter eles ali. Entregaram muito na última temporada. A gente viu aí uma briga muito boa entre eles e a Red Bull, né? E eles foram atrás do que eles queriam e mostraram que realmente dá pra ganhar e dá pra ganhar em dupla. sim, exatamente. Essa cumplicidade deles, sem sombra de dúvidas, foi o que fez a McLaren ser campeã de construtores. Apesar que o Lando Norris, em uma prova ali mais final da temporada, ficou assim, ai, não quero deixar o Piastri passar, não. Mas aí o engenheiro dele lembrou ele, não, você precisa do seu companheiro para se quiser ser campeão. No caso, ele não veio a ser por alguns erros individuais, né? Eu acho que entre os dois, muitos falavam do Norris ser campeão. Ele tinha ano passado essa chance, mas ele não soube aproveitar por instabilidade, assim, emocional. Que eu acho que não acontece com o Piastri. Eu acho que o Piastri ele ainda tá se fortalecendo como piloto, mas eu vejo o Piastri muito mais capaz de ser campeão do que o Norris. É porque entra naquela história que a gente falou, né? De ser uma pessoa estável. Não adianta a gente começar bem, ganhar, ganhar, ganhar e depois cair de novo. Se tu tá ali na tua, tu vai indo longe, entendeu? Ah, eu tô mantendo aqui um pódiozinho de vez em quando, terminando ali quarto, quinto, mas pelo menos tu tá mantendo a tua posição. Agora, quando tu vai muito em extremos, é um problema, né? Mas eu acho que essa dupla, eles têm tudo pra ser uma dupla muito forte esse ano. Porque eles já, Totalmente. diferente das outras que a gente tá vendo até agora, eles não tiveram mudanças, tirando ali, né, a Aston Sim, Martin, mas mas é que não luta exato, pelo pelo campeonato. campeonato. Então a gente vê aí essa dupla como sendo a única que não teve mudanças e que já estava vindo bem. Então eu acho que eles têm tudo para ser uma dupla que se destaque muito agora. E eu acho que a McLaren deveria dar mais chance pro Piastri esse ano. O Norris teve no passado. Acho que a McLaren poderia olhar um pouco mais pro Piastri. Sinto que elas. Enxergar ele como um piloto Isso. capaz de trazer também, Acho que né? eles focam muito no Lando. Só que o Lando também. Não sei, às vezes eu acho que ele se acha muito em corridas que ele não tá tão bem. E aí, em vez de jogar em equipe, ele não, vou fazer o meu aqui. Então, acho que o Piastrinho aí esse ano é capaz de terminar na frente do Norris. Vamos ver. Chegamos Na Alpine. ao Alpine. Bom, Gasly, Pierre Gasly continua, o queridinho da Alpine. E temos o Jack novidade. Durhan estreando, ele que veio da Fórmula 2 também, assim como o Bortoleto e o Antonelli. O Durhan que, na última coisa do ano passado, ele correu, se eu não me engano. Não vou lembrar de cabeça agora. Eu acho que sim, porque o Ocon corria com o Gasly. E aí Uma eu acho... dor no coração de muitos brasileiros, Oconzinho fora. Mas eu acho que na última. O Durhan acho que já era piloto de testes. E aí, já que anunciaram que o Ocon não ia continuar, fechou o carrasco, a gente vai falar mais pra frente. E o Jack vai estrear essa temporada, eles colocaram, se eu não me engano, na última corrida. Não ia mudar nada mesmo o Ocon pilotando ou não, então aí acho que eles puxaram ali. E a gente viu aí o trailer do Drive to Survive. E aí foca nele num momento bem assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tô chegando agora. E já colocaram pressão em mim. Cara, eu não sei muito o que esperar do Duran. Mas eu acho que ele deve ter mais cabeça que o Pierre Gasly. Com certeza. Com certeza. Eu acho que foi uma mudança que, pela forma como houve a troca do Ocon, a gente viu aí muitas questões sendo levantadas sobre essa troca, muita polêmica envolvendo essa saída. Então, talvez ele tenha chegado e o pessoal não deu muita bola para ele. Apesar de que talvez ele tenha capacidade. Então, eu espero que ele mostre em pista o que ele é capaz.
e consiga trazer o nome dele mais pra cima. Porque entre os fãs aí de Fórmula 1, eu não ouvi muita gente comentando sobre ele. Como eu falei, pode ser por causa da polêmica, da forma como o Ocon saiu, pode ser. Mas eu espero aí que ele consiga mostrar. Eu acho. Lá vem. Eu não gosto de falar eu acho, porque fica feio, mas é uma opinião. Talvez ele entregue um pouquinho mais que o Antonelli. E, assim, a pressão nele é menor do que no Antonelli. Com Já começa certeza. por aí, né? Exatamente. Pela pressão mesmo que eu tô falando, entende? Porque o Sim. Antonelli ele já chegou numa Mercedes da vida. Que não é todo mundo assim pra chegar na Mercedes, né? Então ele já chegou com uma pressão muito grande. Então talvez, por ser uma pressão menor, ele consiga mostrar dentro da pista algo um pouquinho melhor. E a pressão, de fato, existe, né? Inegável. Mas a Alpine escolheu ele pra vir. Então, acho que dá confiança pra ele poder começar essa temporada, se adaptando com a nova categoria. E olha, a gente vai ver aí umas 5 primeiras provas, mas é capaz dele se sair, de repente, até melhor que o Gasly. Assim, puro eu senti aqui, entendeu? Mas eu acho que Veio assim a energia agora e sim, me falou porque isso. dos rookies, que são os pilotos novos que estreiam na temporada, ele é o menos comentado, então assim, talvez por ser o que o pessoal menos tá prestando Apostando. atenção, ele vai tirar uma carta na manga. Esperamos. Não assim algo uau, fantabuloso, mas o tipo de deixar o Gasly bem pra trás. Tipo, colocar uns 5 segundos no Gasly. Vamos deixar anotadas essas informações. Vamos passar então para nossa querida Racing Bulls. Racing Bulls. Tsunoda e novidade. Isaac Hadjar. Por essa eu não esperava. Eu também não. Foi uma novidade e tanto para mim também. Então a gente tem 2 choques aqui na Racing Bulls. O Tsunoda ter ficado, que a gente já comentou, que a gente acredita que ele tem capacidade para competir numa Red Bull, mas por questões aí da Red Bull de repente querer dar uma segurada nos ânimos do Verstappen com seu companheiro, deixou ele ali. E eu acho que o fato de ter ficado na Racing Bulls é uma motivação a mais que ele veio para essa temporada para conquistar pontos, classificações melhores, para ele provar o valor dele. A gente viu boas corridas do Tsunoda ano passado. Muito boas. Como a gente já tinha comentado, ele vem realmente com muita força de vontade, ele quer ganhar, ele quer fazer acontecer. Apesar da pouca estatura, ele quer fazer acontecer. Ele recompensa em outros sentidos. Exatamente. Então eu acho também, agora opinião um pouco polêmica, mas eu acho que apesar de ele ter ficado, foi uma boa troca ele não ter subido. Porque o Tsunoda ele tem um pouquinho mais de experiência já, né? Apesar de não ter ido na Red Bull. Entendi o que tu quis dizer. A Red Bull ficou com 2 equipes, com novatos, mas com pessoas mais experientes. Faz sentido. E também ficou com a questão de 2 pilotos, um em cada equipe, que tem muita vontade de ganhar. Verdade. Pensando na questão financeira, é muito bom pra Red Bull. É um ponto muito bom que tu ressaltou, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas de fato o Hadjar tendo o Tsunoda como um companheiro vai ser bem importante pra ele nessa adaptação aí à Fórmula 1. E também ficou 2 duplas muito equilibradas. Um piloto que está chegando agora dentro daquela equipe e outro piloto que já conhece a equipe, que já conhece tudo e que está a fim de ganhar. Então ficou 2 equipes aí que podem ter um destaque bem grande. E aí, falando do Isaac Hadjar, ele que foi o segundo colocado no campeonato de Fórmula 2 ano passado, perdeu pro nosso queridíssimo Bortoleto. Mas eu acho que, mesmo que ele tenha feito uma campanha ali de brigada até a última corrida com o Bortoleto, pegou todo mundo de surpresa ele ter vindo pra Racing Bulls. A gente sabe que a Red Bull tem esse histórico de sempre dar oportunidades pros seus pilotos da casa, mas tinha uma incógnita, né, de quem que seria esse piloto, e do nada, pá, Isaac Hadjar. Talvez seja também um jogo aí, de repente, de marketing da RBR. Já vamos trazer o Bortoleto pro Fórmula 1. Vou trazer uma piloto também, porque se o meu piloto disputou o campeonato ano passado com o Bortoleto tá pronto, o meu piloto também tá pronto. Mas, curiosamente, em redes sociais a gente tá vendo aí mais o Bortoleto dentro do Instagram da Red Bull do que o próprio Hadjar. Exatamente. Vai ser interessante também ver esse confronto então aí do Bortoleto com o Isaac Hadjar. Não sei, senti que ficou um pouco de mágoas aí por parte do francês. Mas vai ser interessante aí, porque ele não vai ter que só que lutar contra o Bortoleto, mas senão contra o próprio Tsunoda. Vamos ver como é que vai ser essa relação deles. Talvez uma das questões que
que pegue um pouco aí, apesar dele ter perdido pro Bortoleto na F2, ele tá numa equipe que já Um é carro melhor. uma coisa um pouco melhor, né? O Bortoleto, ele tá começando ali do zero, tá ganhando as primeiras oportunidades, enquanto ele já tá entrando aí numa Racing Bulls, que já é algo um pouquinho melhor, né? Exatamente. Vai ser até interessante a gente acompanhar como é que vai ser as narrativas da mídia, dos próprios pilotos, porque a gente vai comentar mais pra frente, mas teve aí alguém da Red Bull já alfinetando o Bortoleto. Vamos comentar isso mais pra frente. Comentaremos. Chegamos na última equipe. A última, olha só. A Sauber veio primeiro, né? Porque agora tem o Bortoleto, mas a Aston Martin primeiro e por último ficou a Haas, né? Sempre em último, mas agora com novidades. O Conzinho! O Oconzinho não saiu do grid, felizmente vamos ter o Oconzinho no Brasil. E o Oliver Berman, que foi companheiro do Kimi Antonelli na Prema na Fórmula 2. E pelo que eu acompanhei da Fórmula 2, eu diria que ele teve um desempenho melhor que o Kimi Antonelli. Ele chegou a vencer corrida, se eu não me engano, ali no começo da temporada. Ele chegou a liderar, se eu não me falha a memória. E ele já correu ano passado, substituindo o Carlos Sainz, quando fez a cirurgia da apêndice. E depois ele substituiu quem? Ai, não lembro. Mas ele... Ele já tá com um Não, pouquinho teve mais de duas experiência. estreias na Fórmula 1, agora vai ter a terceira estreia dele. Então, agora é ao lado do Ocon, que é piloto experiente, como a gente vem citando, essa combinação de piloto jovem, piloto experiente muito bom para a equipe, principalmente para o piloto jovem. E o Ocon que, pô, um livramento ele ter saído da Alpine, né? A gente conseguia sentir o quão pesado estava o clima, o quão desquerido ele ela lá. Então, agora a gente vê que, desde que teve esse anúncio, ele é mais feliz, mais contente. Então, dá um gás aí para essa nova temporada. E querendo ou não, como o Berman tá chegando agora, o Ocon, ele tem a preferência, entre aspas, né? Então, a gente espera aí ver a Haas entregando para ele aí um pouquinho mais de um carro um pouquinho melhor, para que ele possa aproveitar e ter um desempenho melhor dentro de pista. Apesar de que eu gosto muito do Berman. Eu gosto muito dele. Toco novamente ao fato de que talvez se o Toto tivesse trazido ele, eu ia gostar um pouco mais. Sim. Porque a gente vê... Ele tem um pouquinho mais de experiência. Os Tem, dois são tem. muito novos. Os dois são muito novos. Mas o Berman tem ligeiramente um pouquinho mais de experiência, ao meu ver. Assim, ao que eu vi de corridas dele. Até por ter corrido em 2 provas ano passado na Fórmula 1. Exatamente. Então, ele já mostrou uma capacidade. Mas tudo bem. Toto escolheu o Antonelli. Vamos ficar com o Antonelli. Mas eu espero, sim, que o Berman se destaque esse ano, consiga fazer boas corridas, entregar bastante e que seja estável, para que ele ganhe novas oportunidades também, né? E a Haas até na última temporada terminou ali conseguindo colocar os 2 carros passando pro Q3, pontuando. Então, eles estreiam na equipe, numa equipe que terminou bem em 2024. Então, tem tudo pra Que tá lutando para um 2025 aí diferente, né? Já mostraram em 2024 que eles estão correndo atrás de melhoras. Então, a gente espera aí que 2025 eles tragam aí mais novidades e que consigam se destacar também, né? Exatamente. Talvez por conta da grana que tem na Aston Martin, talvez não chegue ali no patamar da Aston Martin. Mas aqui a gente tem essas 3 equipes que eu diria que sempre estão ali brigando e tudo mais. E a gente pode dizer que até 2024 a Haas terminou mais em alto do que a Racing Bulls e a Alpine. Já que a gente comentou, então, agora de todos os pilotos, as mudanças que teve, vamos comentar sobre os resultados dos testes de pré-temporada. Vou pedir para o nosso editor colocar, então, primeiro os resultados do primeiro dia de teste. Que teve o Norris, então, fazendo o melhor tempo. E a gente vai comentar aqui, né? Já que somos brasileiros, do Bortoleto, que ficou com o 12º melhor tempo no primeiro dia, à frente de do Hamilton. Simplesmente. É o nome que mais chama atenção, que ele ficou à frente, mas ele fez um tempo melhor também do que o Alonso, que continua na equipe, né? E o Piastri. E o Piastri, realmente. O menino Bortoleto já chegou no primeiro dia, já chegou mostrando a força. A gente vê que a diferença dele pro Radiário foi bem mínima ali. Acho que pro Radiário foi bom, né? Tipo, vim aqui, fiquei na frente no primeiro dia do Gabriel Bortoleto. Mas a gente vai ver agora como é que foi no segundo dia. Também a gente tem que falar que o Radiar tá numa Racing Bulls. Sim, totalmente. Enquanto o nosso querido Bortoleto está numa Sauber. É engraçado, porque assim, tudo que o Radiar for comemorar que ficar à frente do Bortoleto... A gente vai usar esse ponto, entendeu? Exato, tipo, filho, ok, mas assim, era a sua obrigação, você tá com uma Racing Bulls. Exatamente. Vamos ver o segundo dia?
Carlos Sainz, então, já ganhando um destaque. Aqui a gente já começa a ver as equipes, os pilotos das equipes mais juntos, né? Carlos Sainz aí deslanchando em primeiro, o Hamilton e o Leclerc vindo em segundo, depois nossa queridíssima Mercedes, o Lance Stroll e Leon Lawson ali surpreendendo, né? Vindo na sequência, o Duhan, olha só o que eu falei, dele provavelmente entregar algo melhor que o Pierre, ficou na frente nesse segundo dia. O Isaac Hadjar, ele saiu de um 11º para um 10º, então mostra aí uma consistência, pelo menos esse princípio. E a gente já vê a realidade que já se construindo, né? A Sauber ali nas últimas posições, junto com a Haas, que a gente comentou que terminou 2024 em alta, mas são novos pilotos, então até se acostumar com o carro, principalmente no carro do Oliver Berman, que é novato na Fórmula 1. Mas aí a gente já começa a perceber também as equipes mais juntas, né? Sim. Nesse segundo dia, a gente viu ali que Mercedes, Ferrari e Albon ficaram tudo ali um atrás do outro, né? Até o Lawson, se a gente for ver, tá tudo no mesmo 12º. Exatamente, a gente viu aí até no Lando Norris, Piastri lá embaixo, mas juntos. Sim. Vamos ver agora como é que foi o terceiro e último dia de testes. A gente não tava falando dele, né? Aí ele digo, ai, não vão falar de mim. Fiz o Cheguei. segundo melhor tempo. Mas Cheguei. com Regina George aí fazendo o melhor tempo. Então a gente pôde perceber que nos 3 dias, sempre um piloto de uma equipe diferente na liderança. Mas algo que volto a falar, né? Não é favoritismo meu. Esqueçam a minha camiseta. Mas a gente viu ali nos 3 dias, George Russell sempre em cima. Sim. E aí no terceiro dia a gente vê aí ele chegando então com o melhor tempo, seguido do Max Verstappen, que tava meio sumidinho nos outros últimos 2 dias, mas aí agora colou, Ó, e o Albon ali é um surpreendendo. 12º. A diferença é em terceiro. E o Berman, de novo, em último. Bortoleto ali pro final também. Mas ó, o 16º. Hadjar aí já deu uma decaída nesse terceiro dia. E a gente vê o Piastri subindo muito. Exatamente. Tô tentando achar o Hamilton, gente. Meu Deus, Allen em sexto. A gente viu que tem umas equipes que estão configurando mais na parte de cima, outras mais embaixo. Mas são testes pra temporada, então... O que eu notei nesses testes, as equipes pequenas, principalmente, se a gente for pegar e comparar os 3 ali, a gente vai ver que num dia um piloto está mais em cima e no outro dia o outro piloto está mais em cima. Sim. Então, a gente viu lá no começo o Ocon mais para baixo e agora o Ocon tá lá em cima. O Gasly também antes tinha ficado mais embaixo, agora o Gasly tá mais para cima. Isso, para mim, mostra realmente eles testando cada piloto. Sim. Hoje vamos testar uma estratégia para esse daqui. Vamos ver se vai dar certo. E aí ele vai mais para frente e o outro fica um pouco mais para trás. Mas mostra aí já, né, os primeiros que a gente já esperava. George Russell, Verstappen, Hamilton sempre mais à frente. O que eu não vi muito, eu gostaria de ter visto mais, mas acho que foi só ali no segundo dia, foi Leclerc, que ficou mais em cima, acho que só no segundo dia. De fato. Consegue voltar ali, por favor, no primeiro dia? Que no segundo dia eu lembro que ele ficou em quarto lugar ali. Quarto, pode passar pro segundo dia. Ó, já desceu e aí depois subiu de novo. Ah, não, aqui tá em terceiro, segundo então, dia. ele tava em quarto, terceiro e daí foi pra nono. Foi pra nono. Então, pode voltar pro terceiro dia, por favor? Então a gente vê aí que ele ficou bem nos 2 primeiros, mas depois já trouxeram ele um pouquinho mais. O que me chama atenção aqui, enquanto o Alexander Albon fez 136 voltas, por exemplo, Bortoleto fez apenas 38, foi o que menos correu. Não sei se foi por opção dele ou por opção da Sauber, mas um pouco estranho ele ter feito poucas voltas de teste aí nesse terceiro dia. Foi a que menos fez volta. Sim. Todos os outros ali é uma média de 50, 60. Por ali, Bortoleto 60 de 38 média. só. Apesar que ele não ficou muito distante do número de voltas do Hamilton, né? Teve ali uma diferença de 9 voltas só a mais que o Hamilton fez. Perfeito. Vamos pro próximo. Tá. Agora Hora a gente de vai comentar. falar sobre os bastidores. A gente separou aqui algumas das principais notícias que aconteceu neste período. Vamos começar com a polêmica mais recente? Sobre o Bortoleto? Exatamente. Vamos falar então do nosso querido. Então, basicamente, como é que é o nome? O Helmut Marko, que, enfim, trabalha na Red Bull, sempre vem à tona com umas declarações um pouco polêmicas. Ele fez críticas ao Bortoleto. Ele foi questionado e teve que classificar os pilotos Hulks em 3 categorias.
A, para as futuras estrelas da Fórmula 1. B, para pilotos que devem se manter no grid por um bom tempo, mas sem alcançar o status de estrela. E C, para aqueles que devem deixar a Fórmula 1 em um curto período. Ele classificou o Bortoleto como um piloto B e disse o seguinte: é um piloto muito inteligente, ganhou a Fórmula 3, mas com apenas uma vitória e se manteve longe de problemas, parecido com a Fórmula 2 quando ganhou 2 provas. Ele é um piloto que leva o carro até a chegada, é bom em termos de estratégia e conservação dos pneus, mas eu não acho que ele tenha aquela velocidade pura. Essa foi a declaração então, do Helmut Marko, que, enfim, tá ali na Red Bull, que é o Eu que acho que ele já errou em dizer que o Bortoleto não é uma estrela. Ele já é uma estrela pra gente. Exato, exato. Ah, mas ele nem correu. Ele é uma estrela, os brasileiros vão fazer dele uma estrela da Fórmula 1. Até porque é o primeiro brasileiro desde 2017, se eu não me engano. Exatamente. Então a gente tem aí ele já sendo uma estrela. Não tem essa de ele não ser uma estrela. E eu gostei muito, como eu falei, eu tô vendo no Gabriel uma maturidade muito grande. Tanto é a forma como ele respondeu a isso, né? A resposta do Gabriel foi de: eu vou te mostrar dentro da pista o que é e o que não é. Você pode falar o que for, mas eu vou te provar. Espero ter a oportunidade que você veja. Ele ainda usou isso. Que você veja dentro da pista o que eu vou fazer. E isso eu achei que até deu um gás pro Bortoleto, que ele tá chegando mais firme agora e que ele realmente vai mostrar o que ele veio para fazer. E aí o Helmut Marko tem um cargo bem importante dentro da Red Bull, que tem a Racing Bulls como equipe júnior. Quem está na Racing Bulls? Zack Hadjar, que perdeu o campeonato no último ano da Fórmula 2 pro Bortoleto. Então, até no final da fala dele, ele menciona que tem orgulho da temporada que ele fez na Fórmula 3 e na Fórmula 2, e terminando dizendo assim, inclusive ficando à frente dos pilotos que ele, Helmut Marko, tem. Então, foi uma resposta bem sábia, bem perspicaz, assim, do Bortoleto, porque ele falou que vai mostrar na pista o que ele é capaz, e relembrou o Helmut Marko que ele já mostrou isso na Fórmula 2 e na Fórmula 3 contra os pilotos da academia da Red Bull. Eu amei. Eu achei ele, assim, muito sensato na fala dele. Ele não quis causar polêmica. Ele só chegou e disse: olha, tu pode falar o que tu quiser. Eu sei o que eu fiz. Eu sei que eu ganhei dos pilotos que vocês escolheram. E pra mim isso daí não vai fazer diferença, porque eu vou chegar e eu vou mostrar pro que eu vim. E aí, até um tópico sensível, o Helmut Marko, gente, eu não sei falar esse nome, mas ele tocou num ponto ali, criticando o Gabriel, e a gente vê a Red Bull usando muito a imagem do Gabriel nas redes sociais. Então, se ele continuar fazendo essas falas aí, a torcida brasileira que vem em peso nesses últimos anos abraçando a Fórmula 1 é capaz de É, desconciliar aí com a Red Bull. falando dessa parte, eu vejo muito, assim, desse conteúdo. Claro, todos os rookies ali, a gente vê eles em cima do Verstappen. Todos eles ali querem estar com o tio Verstappen e sentar e aprender com ele. Mas o que eu vejo é o fato da Red Bull talvez ter usado isso como uma estratégia de marketing. A gente viu aí vários conteúdos do Gabriel com o Verstappen e a galera, brasileiros, todos no comentário, né? Obviamente, falou do Brasil, a gente já sabe que vai dar uma visibilidade legal. Então, talvez a equipe tenha pensado, vamos fazer isso porque vai ser legal, a galera vai gostar, os brasileiros vão gostar e vão vir aqui. Mas também eu já vi um erro, agora da parte de marketing, que é a minha área, né? Eu vi um erro deles, que foi eles usarem um áudio de uma música com português de Portugal num vídeo do Gabriel Bortoleto. Então, E aí eles puxaram pra briga. obviamente que isso não passou despercebido, tu abre os comentários, é todo mundo comentando sobre isso. Ah, vocês acharam que português é tudo igual e querem usar o Gabriel, mas usando essa música? Então, a gente dá, mas a gente tira também. Cuidado, Red Exatamente. Bull. Brasileiro a gente dá, mas a gente tira também. Então, essa foi, acho que a única crítica que a gente viu na mídia nesse período que o Gabriel Bortoleto recebeu. No mais, são elogios, né? O próprio Fernando Alonso, que administra, então, a carreira dele como piloto. Outras personalidades no grid. Os próprios pilotos, né? Ficam tipo, temos que ficar de olho neste piloto. É porque ele vem vindo. Ele tava vindo de uma temporada muito boa, né? As últimas 2 temporadas dele, F2, F3, foram temporadas muito boas. Ele entregou muito. Então, é sim um piloto para ficar de olho.
Apesar de estar começando em uma equipe pequena, de ter tido a oportunidade em uma equipe pequena, ele talvez seja um dos pilotos aí que mais corre atrás. E por que eu digo isso? A gente vê alguns outros pilotos que já eram predestinados a subir para suas equipes Sim, era já. questão de tempo, estavam sendo preparados para isso. Exatamente. E a gente vê aí o Gabriel ganhando uma primeira oportunidade. Ninguém quis abrir oportunidade para ele. Eles chegaram e disseram: "Ó, não, ó, vamos lá. É a tua chance, nós vamos te dar um contrato aqui." E ele quer mostrar serviço, porque ele quer crescer dentro disso. Então, talvez pelo fato de ele ser o piloto que não estava predestinado a uma equipe, faça com que ele chegue cada vez mais forte, querendo mostrar realmente o trabalho, mostrar do que ele é capaz. Mas nem só de polêmicas vive os bastidores, então nós temos, por exemplo, o retorno da Angela Cooler na parceria com Lewis Hamilton. Eles que atuaram juntos ali por 7 anos, de 2016 a 2023. A Angela, que é muito apoiadora do Hamilton, né? Foi o braço direito dele durante esse período juntos na Mercedes. Tendo ela ao seu lado, ele ganhou 4 títulos mundiais. Ali, quando ela anunciou que não trabalharia mais com ele, deu pra sentir ele, assim, no comecinho um pouco abalado. A gente até ia ver, como é que agora ele vai ser, mas é um baita de piloto, né? Conseguiu lidar com a situação. Mas eu, como fã, fiquei um pouco, assim, chateada. Tipo, não, como é que essa dupla vai se separar? Mas agora, então, com essa ida pra Ferrari, ele também, já que não conseguiu levar o engenheiro de equipe, o Bono, trouxe, então, a Ângela de volta para que essa adaptação, ela seja mais fácil, digamos. Não sei, tem rostos familiares ali no box. Eu gostei. Eu gostei muito dessa dupla, já gostava deles antes. Fiquei muito feliz quando foi anunciado que a Angela estava de volta, porque é um rosto conhecido, como tu disse, é alguém que o Hamilton já trabalhou, então que ele confia, e também porque a gente vê o Hamilton, ele não é só um piloto, né? A gente vê que ele chega e ele vai mudando as coisas. Então até teve uma foto que saiu na temporada passada. Se eu tentar achar, se eu conseguir achar, vou pedir para ele botar na edição depois. Que era o Hamilton no primeiro ano dele, com toda a equipe, e agora a última foto dele com toda a equipe. E tu vê uma mudança muito grande, muito mais mulheres presentes ali, muito mais negros presentes ali. Então a gente sabe que o Hamilton, ele não é só um piloto, né? Ele traz essa visibilidade para minorias também, ele apoia muito essa questão. E eu fiquei muito feliz dele escolher trazer de novo a Angela, sabe? Essa representatividade de ter, não, eu quero essa daqui. Ele poderia escolher qualquer um, mas ele quis ela. Exato. Inclusive, a gente teve o anúncio da engenheira do Ocon. Tô tentando aqui achar o nome dela, mas ela vai ser a primeira engenheira, então, de um piloto de equipe na história da Fórmula 1. O que mostra, então... Adrian Neuter? Não? Não, esse é outro, eu acho. Não, esse Perdão. é o carinha É que o foi da pra... Albon, né? Isso. Eu tinha colocado aqui no roteiro, mas a gente vai colocar uma fotinho dela aqui na edição pra vocês verem. Ela já atuava, assim, com a equipe em outro cargo e agora, então, assumiu uma responsabilidade maior e vai ajudar o Ocon aí neste ano na temporada. Falando agora, sim, do Adrian Newey, ele foi anunciado na Aston Martin. Ele que ficou por 18 anos, de 2007 a 2024, na Red Bull. Durante esse período de pausa da Fórmula 1, eu resolvi assistir uma corrida de 2014, se eu não me engano. E tava lá Adrian Newey, olhando para uma McLaren da época, analisando o carro, né, já que ele é projetista. Então agora, depois de 18 anos, encerrou esse vínculo. Começa com a Aston Martin, que não teve mudanças ali dentro do cockpit, mas teve essa mudança, então, nos bastidores. Que pode ser muito positiva. Pode ser, é uma incógnita aí, é um desafio novo pro Adrian. Mas quem sabe seja uma peça que faltava aí pra Aston Martin encaixar, né? Já que ele é projetista, ajudou a projetar carros de muitos que vieram a ser campeões do mundo. Exatamente. E tem a questão também, a gente até comentou antes, que eles foram uma das poucas equipes que não mudaram nenhum piloto, então não tem o que esperar. Só que essas mudanças também podem influenciar dentro da pista. Porque um projetista, ele pode sim fazer diferença para o piloto que está lá dentro. Às vezes o piloto não trocou, mas o projetista trocou e ele já vai fazer algo diferente que vai ajudar o piloto lá dentro.
Exatamente. Dando continuidade, então, às nossas mudanças, Carlitos Sainz assumiu o cargo de diretor da Associação de Pilotos da Fórmula 1 e vai exercer agora essa função ao lado de George Russell. Eu amei. Foi do nada, mas agradou a todos. Agradou absolutamente a todos. Agora teremos os dois andando com os regulamentos embaixo do braço. Gente, eu gostei muito dessa atitude do Russell de fazer, então, essa associação de pilotos, né? A gente sabe que partiu dele junto com alguns outros pilotos. E a gente tem visto aí mudanças bem significativas desde que ele começou. Ele realmente tá botando as leis em cima da mesa e dizendo, ó, é assim, calma lá. Ai, mas vai pagar multa por causa... Não, vamos conversar, não é assim, a gente tá insatisfeito com isso. E eu gostei porque é realmente algo que é muito importante para os pilotos, né? E a gente conhece já a FIA, a gente já conhece a FIA. Todo ano vindo com uma bomba diferente. Exatamente. Então, eu acho que essa associação é algo muito positivo. E o Carlos se juntando é um nome de peso, é um nome de muito peso, e a gente sabe que pode ser algo que vai dar certo aí. E a gente sabe que ele talvez não se posicione tanto contra o George, mas também é essa pessoa que se posiciona, que sabe bater o martelo. Até porque ele foi piloto Ferrari com o queridinho da Ferrari e demonstrou serviço mesmo assim. Então ele ocupa agora essa vaga, que pela última vez tinha sido ocupada por Sebastian Vettel, mas desde que ele saiu da Fórmula 1 era só o George Russell nessa função. E a gente sabe que essa associação dos pilotos foi muito importante na última temporada, com várias normas que a FIA vinha implantando, algumas até ameaças. Então, é importante em qualquer área os profissionais terem seus representantes para lutarem pelos seus direitos. Exatamente. Eu acho que, apesar de muita gente dar risada e dizer, ah, mas é um esporte de riquinhos e tudo mais, mas se eles não se imporem em algumas coisas, a gente vê aí que a FIA ela vem com tudo e ela quer impor os dela, então é muito importante que eles também tenham esse caminho para mostrar o espaço deles e dizer, não é assim, a gente não gostou disso, a gente quer diferente. E é como qualquer profissão, né? Ter quem represente aquela profissão. E talvez se tivéssemos essa associação de pilotos lá atrás, em 2008, para ser mais precisa, talvez algumas coisas não acontecessem. E eu puxei esse ano porque Felipe Massa mais uma vez tocou no assunto do campeonato de 2008. E em declaração nova ele disse que pode estar tranquilo sobre ele. Eu ganhei em 2008. Ele então moveu uma ação lá na justiça britânica que marcou as primeiras audiências para essa ação, em que ele, digamos, processa a FIA e Bernie Ecclestone, que na época era o chefe executivo da Fórmula 1. Esses julgamentos então estão marcados para acontecer ali por outubro, não lembro agora exatamente os dias, mas vai acontecer quase que no final já da nossa nova temporada. Mas é um julgamento importante. E segundo o Globo, o Massa, já que, pô, como é que vai tirar o título do Hamilton e dar pro Massa? Ele fez a seguinte solicitação, então. Quero 438 milhões de reais e uma declaração da FIA dizendo que se tivesse agido de forma correta, eu teria sido campeão naquela temporada. E daí o chefe executivo da Fórmula 1 naquela época falou, não, ele tá certo, ele tem que ir atrás disso aí mesmo. É uma declaração até um pouco mais completa, mas ele basicamente disse, não, ele tem que ir atrás mesmo, eu não vou opinar, não sou juiz para julgar, mas isso aí tem que ir para um tribunal inglês. Aí eu lendo, digo, isso tem que ir para um tribunal inglês? Inglês? Necessariamente inglês? Ou é porque na Inglaterra, né, digamos, vamos puxar saco, já que o Hamilton ganhou em 2008. Claro que não foi culpa do Hamilton, né, a gente bem sabe. A gente até separou aqui para relembrar vocês o que aconteceu em 2008. Particularmente, eu tinha 3 anos de idade, então eu não vivi isso. Nossa, amiga. Mas só para relembrar, então, o que aconteceu em 2008? O Massa liderava a corrida até a 14ª volta, quando Nelsinho Piquet bateu o carro de forma proposital. A batida forçou a entrada do safety car, que beneficiou o Fernando Alonso, companheiro de Piquet na Renault. Aí, com isso, o Massa caiu para o último lugar da prova e terminou apenas em 13º, sem somar pontos. Com isso, o Hamilton, que estava disputando esse campeonato com Massa, estava até essa corrida um ponto à frente, acabou ampliando a vantagem para 7 pontos e foi campeão deste ano. É uma polêmica, então, que todo ano o Massa toca nessa tecla, na verdade, né? Sim, é algo que ele não consegue aceitar, né?
Eu acho realmente que ele tem que correr atrás dos direitos dele. Não acho que vai ser algo que vai ser resolvido assim do dia pra noite. Vai ser uma luta, já tá sendo uma luta desde muito tempo, mas é algo que eu realmente espero. Acho difícil. Pra ser muito sincera, eu acho difícil ele conseguir isso que ele quer. Esse pedido de Não, desculpa, ele esse não aí, vai pô, receber. capaz assim de dar, não, te damos R$ 1 bilhão, mas Mas essa a gente desculpa não falada não pede vai. desculpas, Não vai. exatamente. A gente conhece a FIA. A FIA não vai vir pedir desculpas pra ele, mas que pelo menos aí ele consiga o dinheirinho dele, né? Já ajuda alguma coisa, ele que agora tá competindo em outras categorias do automobilismo, então esse dinheiro é bem-vindo, né? Então, que a justiça seja feita. A gente sabe que nada vai reparar, Exatamente. né? Imagina tu ter ali no teu currículo campeão da Fórmula 1. Mas, Isso a vida. gente não vai ter, Não. infelizmente, mas que seja pelo menos justo, né, com ele. Sim. Então, se aconteceu realmente, se foi algo que a gente sabe que foi proposital, vamos lá, né, galera? Vamos ajudar o nosso menino, vamos dar o que ele realmente merece e deixar ele seguir a vida dele, né? Falando agora do evento de celebração, o primeiro do ano, na verdade, dos 75 anos da Fórmula 1, foi o evento também na qual as equipes revelaram as suas pinturas para os carros em 2025. Um evento que deu o que falar. Deu. Era só para mostrar o novo carro, o novo macacão, mas entregou entretenimento para nós. Eu amei esse evento. Pra quem não acompanha a Fórmula 1, foi o Oscar da Fórmula 1. Foi. Foi o momento em que reuniu todo mundo, em que a gente teve ali toda a apresentação, em que a gente ficou de olho ali pra ver o que estava acontecendo nos Quem tava bastidores. conversando com quem? Quem tava se Exato! Foi o evitando? VMA da Fórmula 1. Foi, era um palco bem grande que os carros iam sendo apresentados com os pilotos e assim, uma arquibancada cheia, não uma arquibancada, né, mas uma plateia cheia, lotada, muitas figuras importantes do ramo. E a gente aí pôde então conhecer novas pinturas. A gente vai estar olhando aqui na tela do celular para comentar sobre elas e depois a gente comenta sobre o que aconteceu então nos Beleza, pode bastidores. ser. A gente vai jogando aí na edição depois os carros. Exato, a gente coloca em tela cheia para que vocês possam também ver com mais detalhes. Começamos então? Começamos pelo primeiro da nossa arte aqui, que é o carro da Sauber. Então, eu estendo o meu comentário que eu não consigo olhar para o Bortoleto sem pensar no Ben No Ben 10 10. pro carro. Exatamente. É a mesma vibe. Manteve a paleta de cores da equipe, né? Um degradezinho ali, uma coisinha É bem meio sutil. sutil ali. Mas eu gostei. Eu achei que ficou a cara da equipe. Eu acho que nos últimos anos vinha com carros com poucas cores diferentes. Esse verde é muito chamativo, então assim, a gente olha e sabe que é a Sauber. E Exatamente. até por sermos brasileiros, aí é uma corzinha já que tem a nossa bandeira, né? Eu acho que tudo foi calculadíssimo. Brasileiro numa equipe verde. Era o destino, entendeu? Aí na sequência nós temos o carro da Williams. Que trouxe a nossa querida Duracell. Sim, é polêmico isso, mas eu gosto, tá? Eu gosto, aí eu sei que é a Williams. É tão característico já, né? Sim, na verdade, cara, essa temporada não foi, mas se por ano que vem trouxerem um carro branco, só pra dar um remember de quando eu comecei a ver com o Massa e o Bottas, vou gostar. Mas eu acho que esse azul ele fica bem na Williams. Eu gosto desse tom de É um azul. azul característico, né? E talvez eles não tenham trazido o branco exatamente por já ter dois carros aí que são bem brancos, né? Sim. Agora, azul a gente não tem muito, ainda mais nesse tom de azul da Williams. E vamos combinar, né? Alexander Albon e Carlos Sainz nesse azul. Com os macacão branco. Nossa. Divinos, tá? Divinos. Divinos. Aí o carro branco, um da vez, né? É o da Racing Bulls. Que aí já é um movimento contrário, né? Era muito azul, 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 desde a época de Toro Rosso. E pra essa temporada vem com um carro bem branco. Eu gostei. Gostei porque chama atenção. Diferencia bastante do carro da Red Bull, Verdade. né? Eles foram para totalmente opostos agora. E um ponto que eu queria deixar importante aqui é que nesse momento eu acho que foi um surto também para brasileiros, mas principalmente para as mulheres da Fórmula 1, porque enquanto estavam apresentando esse carro, nós estávamos lá com Rafinha. A nossa querida Rafaela Ferreira estava lá
entrando junto como oficialmente uma pilota da Racing Bulls da F1 Sim. Academy. A segunda representante do Brasil, a primeira aqui de Santa Catarina. Estamos torcendo muito por ela, inclusive. Próximo carro. Haas. Haas. O preto com branco que é, assim, não tem erro, né? Não tem Não erro. tem muito erro, mas eu achei que eles trouxeram um pouco mais de branco nesse ano. Também senti isso. Eu acho até, talvez, pela Sauber ter mais preto, aí eles trouxeram um pouquinho mais de branco aqui pra dar uma diferenciada. Apesar que o branco pro verde é bem diferente. Mas Eu gostei. É ok. é ok. É ok. É isso aí. É que é o carro que não dá pra esperar muito também, porque são duas cores, não tem Sim. muito o que combinar ali, Eu né? acho que eu preferia quando a Haas era toda branca, mas aí como esse ano a Racing Bulls tá toda Veio branca, toda então... branca, eles colocaram um pretinho fizeram ali. o que deram, que deu. Exatamente. E agora, a sempre comentada Alpine. Eu acho gosto, incrível. gente. Na época que ainda era Force India, era um carro prateado. Então, assim, prateado a gente também tinha a Mercedes. Então, aí quando mudou pra Racing Point, já veio com o rosa, que ele persiste, agora é bem menos intenso. Mas esse azul, ele pra mim passa a mesma vibe do rosa, que é uma vibe chiclete. Ele parece um pacotinho de chiclete de tutti-frutti. Sim, Mas eu tutti-frutti ao acho, sabor. eu acho ele um carro que se destaca no meio dos outros. Também acho. Eles, Eu assim, gosto. não mudamos os pilotos, mas a gente mudou a pintura e a gente vai aparecer sim. Mas eu achei que esse ano também eles trouxeram um pouco menos de rosa. Eu sentia que o carro do ano passado parecia ser mais. Posso estar Sim. enganada? Posso estar enganada, mas na minha mente, a memória que eu tenho do carro do ano passado parecia um pouquinho mais. É, como eu tenho muito fresco na memória a época que era Racing Point ainda, eu acho que, assim, durante os anos vem caindo esse rosa ainda presente por causa da patrocinadora. Mas na época que era Racing Point, eu lembro que a minha mãe me via assistindo corrida e ela dizia: quem que é esse carro aí de chiclete? Era assim que ela se É referia que é a um ele. rosa muito característico, né? Muito. Vamos pro próximo? Aston Martin. Eu achei que ficou muito parecido com a Mercedes. Sim, realmente, assim. Ah, mas tem mais verde? Tem, Mas eu acho ainda que tem quem menos verde que ano passado. Acho que pegaram um pouquinho de preto. Não sei se é o ângulo Exato, da a foto foto. aqui parece estar mais escura e acabou ficando aí muito parecido com a da Mercedes. Apesar de ter mais verde. Ai, gente, agora que eu percebi, confundi. Confundi? Confundi. Porque a Aston Martin, na verdade, era a Racing Point, tá? É certo. Então, a Aston Martin hoje já foi a Racing Point, que aí tinha o patrocínio Rosa. rosa, que hoje tá com a Alpine, mas antes era, então, da atual Aston Martin, Ah, né? tá. Não, Trocamos, sim, perdão. confundi aqui, é muito nome de carro. Troca todo ano. Imagina, Racing Bulls agora que a gente tá se acostumando, né? Porque ano passado era Toro Rosso. Agora Exatamente. mais com aquele Vichy Cash Up. Gente, por favor. Mas assim, trazendo novamente ali na Aston Martin, eu gostei da pintura deles, de ter colocado preto. Ano passado realmente era muito mais verde. Mas eu achei que esse preto acabou aproximando demais do carro da Mercedes. Eles estão tentando pegar a sorte. Não vão pegar, queridos. Não vão. E aí a gente vem pro contrário, né? Que é a Mercedes que é mais preto do que verde. Sim, exatamente. A Petronas aí, ao longo desses últimos anos, né, a cor não vem sendo tão destacada, mas eles mantiveram preto. Eu gosto do preto. Mas eu sou muito suspeita, porque eu comecei a ver, ainda eram as flechas prateadas. E eu acho Sim. que as flechas prateadas têm um impacto diferente que o preto não tem. Sim, não, isso com certeza. Eu também gostava muito do prata, mas eu acho o preto e o macacão preto tudo muito elegante. Eu acho muito elegante, eu acho muito bacana. Não, pra mim, assim, o carro tá bonito, mas é que aí não supera o Sim, prata. Mas a sim. combinação perfeita é o carro prata com o macacão preto. Sim, concordo. Red Bull, Sendo Red Bull. sendo Red Bull. O máximo, talvez, tenha mudado um pouquinho a tonalidade do azul. No máximo. Mas é praticamente a mesma coisa do ano passado, não Sim. teve mudanças, assim como a Ferrari também. A única coisa que aumentou agora é o branco, né? Tem uma faixa branca ali pra dar o destaque na Não patrocinadora. somente no carro, mas a gente viu essa patrocinadora que provavelmente investiu muito dinheiro. Sim, Pra ter o todo tamanho lugar. do logo na roupa, é porque ela botou muito dinheiro. É assim, inimiga da moda, sim, né? Mas o patrocínio dela tá ali. Falem bem ou falem mal, mas que falem de mim. Exatamente.
E o último, McLaren, que também, tô indo de preto, gente, vou colocar um preto aqui também. exatamente. Ah, tá todo mundo indo de preto. Vamos colocar o preto também. E é isso aí. A McLaren, que uma vez já foi prata, mas aí eu acho que prata realmente é a Mercedes. A McLaren podia Eu ter gosto do deixado. laranja deles Eu também. acho que podia ser tudo laranja. Eu gosto do laranja deles. Pra mim, quanto menos carros pretos tiverem, melhor. Melhor. Ah, mas vai ficar muito colorido. Gente, quanto mais colorido, mais fácil de identificar eles dentro da pista. Sim, Porque às vezes eu tô ali exatamente. assistindo, sem olhar a tabela, e eu fico, gente, mas peraí, fulano não tava na frente? Aí eu, não, não era esse carro, era outro. Exato. Mas vamos falar de mais coisas que aconteceram nesse evento? Vamos. A A gente gente tá pensando aqui falou na mesma coisa, antes, né? estamos. Antes a gente Estamos. falou aí sobre o fato de que, talvez o Leclerc e o Hamilton não estejam tão conectados assim. Mas esse evento aí veio para mostrar que eles estão conectados de outra maneira. Exato. No meio do evento, os dois simplesmente começaram a jogar uma partida online de xadrez. Eu nem sabia que eles jogavam xadrez. Achei curioso. Achei curiosíssimo escolher o jogo de xadrez. Não, e pra jogar no meio do evento de 75 anos da Fórmula 1. Bem curioso. Exatamente. Mas eu achei bacana, porque mostra aí que eles estão se aproximando aos pouquinhos, né? Sim. Apesar de a gente não ver muito isso fora das câmeras, eles estão se aproximando, estão aí jogando junto e tá sendo bem bacana. Eu espero que eles tenham muitas outras partidas de xadrez aí pra jogar. Nossa, eu gostaria muito de saber quem é que teve essa ideia. Tipo, não. Se a gente jogar xadrez aqui e agora? Nossa, esse evento tá tão assim. Vamos jogar um xadrez? Nossa, não, foi muito aleatório, mas muito legal. A gente espera que tenha mais momentos assim descontraído entre eles. Exatamente. Mas se teve isso que deixou a gente um tanto quanto intrigado, assim, por um lado, do outro, durante a apresentação do carro da Red Bull, duas figuras foram muito vaiadas: Max Verstappen e Christian Horner. Se eu tivesse lá, não vou dizer que eu faria o mesmo, porque esse lance de vaia eu acho um pouco errado, mas A minha não fui eu que fala, fiz, então. minha fala sobre isso. A mesma do Toto Wolff. Eu não preciso vaiar. Tem 15 mil pessoas vaiando. Não, gente, essa Gente, Toto fala. Wolff, pra mim, ele entregou tudo aí, entendeu? O que você acha, Toto Wolff? As pessoas estão vaiando. Gente, eu não preciso vaiar. Tem 15 mil pessoas vaiando eles. Aí, assim, não sei se é porque a gente é mercedista e a gente ainda puxa um pouco mais pro todo, mas Christian Horner e Toto Wolff vem aí pelo menos uns 2 anos, sempre tocando Sim. farpas e falas bem polêmicas, mas parece que a forma como o Toto age diante dessas falas é mais, digamos, centrada, é mais com um pé, assim, que ele sabe onde tá colocando. O Horner dá falas, não sei, mais duvidosas. Acho que o Toto se sai melhor nessas respostas. Eu vou puxar total pro meu lado, obviamente. Eu vou puxar total pra Toto Wolff. Apesar de ter coisas que ele fala que eu não Não, concordo. algumas. Ainda assim, eu acho que ele é um pouquinho mais pé no chão. Ele tem mais certeza do que ele tá falando. E ele, quando ele vai pra defender algo, é porque ele já sabe que ele tá certo naquilo. Ele pode estar errado, mas pra ele tá certo e ele defende com toda a força, né? Eu acho que de cabeça que eu lembro de uma fala que ele disse que eu não concordo foi sobre a questão do Hamilton, né? Ele falou da questão da idade do Hamilton, que aí, a Ferrari tá levando ele, mas olha a idade dele. Aí eu fiquei tipo, Toto, essa você não precisava ter dito. Ele falou isso realmente. Depois a gente viu aí a Mercedes tentando dar a volta. Inclusive, fizeram um videozinho bem bonitinho aí. Ele mandando um áudio pro Hamilton. Não sei se tu já viu esse vídeo. Acho que não, acho que passou batido. Foi agora recente. Foi bem recente que Mas eles se fizeram. encontraram nesse evento, inclusive. Exatamente. O clima tava bem bom, assim, entre eles pelas fotos. É que eu acho que o que aconteceu é que a galera tava muito em cima dele, sabe? Tipo, você perdeu o Hamilton, e aí? Ele, tipo, eu sei, caramba! Mas eu não posso demonstrar isso. Exato, e aí ele tentou sair por cima de tipo, não, mas o Hamilton já tá um piloto mais velho. Ele tentou puxar pro Antonelli, mas aí ele, não, Pô, cara, realmente... 7 vezes que eu mundo contra o Antonelli, que tá começando agora. Exato, e Eu aí... sou mais velha que o Antonelli, cara. Exatamente. Isso é bizarro. E aí tem a questão também de que ele parou e reconheceu que, não, realmente, a gente fez um bom trabalho em equipe, né? 11 Porque anos. um piloto não faz nada sozinho, a equipe tem que estar junto, assim como a equipe também não faz nada sozinho, o piloto Precisa tem do que estar piloto. junto. Então, apesar de eles estarem separados hoje, teve uma boa parceria. A gente viu aí uma parceria muito boa nesses anos de Hamilton na Mercedes. E
ver que ele voltou atrás e ele realmente falou com o Hamilton, disse: "Não, ó, boa sorte pra ti aí, continua teu caminho, deixa a gente seguir o nosso". E eu acho que é isso que é importante, né. Ele errou nessa fala dele, eu também não concordei com essa fala, mas em muitas coisas isso a gente tem que defender ele, porque ele realmente defende os pilotos dele. Exatamente. Então esses foram nossos destaques do evento de 75 anos da Fórmula 1, com a Que ainda apresentação vai do ter Carlos. muito. Esse ano promete, ainda mais que a gente tem GP em Las Vegas, então a gente sempre sabe que tem uma festa ali. Acredito que vai ser uma coisa ainda mais especial por conta desses 75 anos. Mas então o GP da Austrália, que vai acontecer neste domingo, 1 hora da 1 hora da manhã, se eu não estou manhã. enganada. Eu vou estar em Florianópolis com as minhas amigas, participando de um evento durante o dia. Então, de madrugada, elas, como também são fãs de Fórmula 1, a gente vai maratonar aí essa primeira prova, não só da Fórmula 1, da Fórmula 2 também. Apesar que a gente não tem brasileira essa temporada. E daí, quem é que vai narrar o GP da Austrália? Sérgio Sérgio Maurício, Maurício. que recentemente fez novos comentários, dessa vez transfóbicos contra a deputada federal Erika Hilton, mas ano passado ele também já havia dado declarações polêmicas, porque a gente sabe que o público que acompanha a Fórmula 1 é muito abrangente, muitas pessoas com muitas crenças, enfim, diferentes religiões, diferentes origens. E aí ele tá ali narrando para todo o Brasil, é a voz da narração da Fórmula 1 dentro do aplicativo da Fórmula 1. A Band afastou ele dos testes de pré-temporada, mas fez um anúncio essa semana que ele sim vai ser o narrador na temporada de 2025 da Fórmula 1. E aí a gente destaca isso porque Galvão Bueno foi pra Band. Exatamente. Temos aí agora essa mudança importante, né? Porque para quem cresceu aí assistindo Galvão narrando futebol na Globo, agora temos Galvão na Band. Então é uma mudança significativa. O que eu sinto é que eles deram um gancho no Sérgio nessa pré-temporada. Talvez uma correção, como uma forma de punição e correção para ele para essa próxima temporada. Eu não estava esperando que a Band ia trazer ele de volta. Eu achei que com essa troca e esse gancho que ele levou, vão tirar ele para botar o Galvão Bueno. Mas eles decidiram arriscar e trazer ele de volta. Claro, é uma voz já conhecida para a Fórmula 1 brasileira. É uma voz Mas muito o conhecida. Galvão também, durante muito Mas o tempo, Galvão narrou na também, Globo. exatamente, narrava, só que na outra emissora. Então, não sei. Vamos ter que acompanhar aí para ver como que vai fluir isso daí. O Galvão tem essa capacidade também de narrar, a gente já conhece isso por causa da outra emissora, né? Então, eu acho que nesse momento eles vão dar essa chance pro Sérgio. E talvez se ele voltar a ter uma fala polêmica aí, ele leve um gancho definitivo e o Galvão assuma o lugar dele, que tem total capacidade. E se isso voltar a acontecer, a gente, claro, espera que não aconteça, mas acredito que os próprios fãs que estavam pedindo posicionamento da emissora quanto a essas falas do Sérgio Maurício também comecem a prestar mais atenção no comentarista. Gente, esqueci o nome dele agora. Mas é um comentarista que fala muito bem normalmente do Verstappen, sempre pega no pé de outros pilotos. Eu esqueci o Gente, nome dele. fugiu o nome dele. Mas eu sei qual que é. Mas é um também que às vezes já deu aí umas declarações polêmicas, umas declarações que, enfim, ferem alguma comunidade. Então, a gente espera que não aconteça, mas que se acontecer a Band tome medidas definitivas quanto a isso, até porque são ótimos profissionais, isso a gente não tá contestando, mas essa questão dessas falas que não tem espaço para isso e a gente sabe que tem outros profissionais no mercado que podem exercer essa função. Exatamente. E a gente tá falando de um esporte aí que, diferentemente de outros esportes, a Fórmula 1 ela é o automobilismo em geral, né? É um esporte que envolve muitas pessoas diferentes. Não é algo que tu precise, eu tenho que ter isso, eu tenho que ser aquilo para gostar de Fórmula 1. Não, você gostar de automobilismo, é você gostar de corrida e você vai lá e assiste. Você não precisa ter algo específico para gostar de Fórmula 1, né? Então a gente vê aí os fãs de Fórmula 1 são completamente diferentes de fãs de qualquer outras coisas. A gente tem aí as torcidas de futebol, as torcidas de vôlei, mas os fãs de Fórmula 1 é uma mistura muito grande, como tu mesmo comentou, né?
Tem pessoas de todas as raças, de todas as idades, a gente tem desde criancinhas até pessoas mais velhas, pessoas de várias classes sociais, a gente vê pessoas de várias classes sociais eh, dentro dos fãs de Fórmula 1, né? Então a gente não tem um tipo de fã de Fórmula 1. E essas falas podem sim e atingem esses fãs também, né? E é um esporte muito bacana, é um esporte que realmente abraça todo mundo. Então, fica chato esse tipo de fala. E como profissionais, eles têm que estar ali para narrar a Fórmula 1 só e não falar nada sobre fora, né? Ainda mais que o Sérgio, ele, pra ser narrador, então ele é formado em jornalismo. O Reginaldo Leme, que é o comentarista que eu citei, talvez não seja, não tenho certeza disso. Mas, como tu falou, gente de todas as idades assistem a Fórmula 1 e ela passa a maior parte das corridas no horário acessível, que às 10 horas da manhã passa em TV aberta, então Que é sempre uma luta também, inclusive, né? Importante citar, isso. perdão cortar a tua fala, O mas Brasil é o é único uma país, luta que. junto com a Austrália, que transmite na TV aberta. Exatamente, e que quase perdemos isso esse ano, né? Foi uma luta aí, a gente não sabia se ia pra Globo, depois teve a Netflix ali no meio e mantiveram na Band. E eu achei muito bacana a campanha que eles fizeram de a Fórmula 1 fica na Band. Sim. E a gente até fica muito feliz por isso, porque apesar de ser um esporte que muita gente considera elitista, por ser um esporte mais caro e tudo mais, a gente vê ali em TV aberta dá mais visibilidade para esse esporte e é um esporte em que a gente está vendo aí muitas mulheres também chegando, Sim, não em só como todos os fãs, setores. mas em todos os setores e logo logo eu espero que a gente tenha mulheres correndo na F1 também. A gente está vendo o caminho se abrindo para elas dentro disso, a gente já nota essa preparação das equipes para ter mulheres também nas Sim. pistas da F1. A gente vai abordar mais sobre isso quando a temporada da Fórmula Academy, Exatamente. que é a categoria só para mulheres, para o desenvolvimento delas no automobilismo, estiver começando. Vai ser junto com o GP da China da Fórmula 1 e aí a gente vai, então, entrar com mais detalhes neste assunto também. Exatamente. Então é muito importante manter isso em TV aberta. Isso é uma coisa que a gente tem que comemorar com a Band, como fãs de automobilismo, e para atingir mais pessoas, manter em TV aberta isso é muito importante. Nossa conversa por hoje fica por aqui, mas claro, na semana que vem eu e a Samara vamos estar aqui comentando sobre a estreia do Bortoleto na Fórmula 1, a própria estreia do campeonato em 2025. Vamos dar uma pincelada na Fórmula 2 se acontecer algo assim bem diferente do que a gente espera que aconteça, né? Vamos dar uma olhada nessa categoria também. Então, eu vejo vocês no próximo episódio. Vemos vocês aí. Boa sorte pro Bortoleto nesse domingo, né? E encontramos vocês na semana que vem. Esperamos trazer boas novidades. Amém. Boas novidades sobre o nosso menino. E aí estaremos aí comentando essa nova temporada. Exatamente. Tchau, gente. Obrigada.